Fabiano, não me absorva, Fabiano. E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Bom, a gente vai começar aí mais uma videoaula de estatística. Hoje vamos falar de medidas de tendência central. Para você que achou estranho o nome, é simplesmente média aritmética, moda e mediana. Mas antes da gente começar a aula, deixa eu te pedir mais uma vez. Não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se. Aqui no cantinho da tela tá o botão de inscrição. Clica no sininho também para receber notificações. Deixe seus comentários aí abaixo do vídeo para a gente saber o que pode ser melhorado. E também deixe o seu like. Vamos para a aula, vamos começar. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar falando de medida de tendência central. E eu coloquei aqui uma amostra que é uma velha conhecida nossa. Lá no vídeo anterior eu usei uma amostra das notas de 50 alunos em uma prova. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha no vídeo anterior aí sobre distribuição de frequências. Essa amostra então vai servir para que a gente faça algumas contas com ela. Bom, já vou começar falando de média, tá? Não vou usar a amostra inteira, porque já pensou somar todos esses 50 números aí? Ia dar um trabalho tremendo para fazer num vídeo. Mas vamos usar só essa linha do meio, essa linhazinha aqui com essas 10 notas. Como é que a gente poderia trabalhar a ideia de média aritmética utilizando essas 10 notas? Bom, a média aritmética nada mais é do que a soma de todos os elementos dividido pelo total de elementos. Então, nós vamos ter o seguinte. Na hora de fazer as contas aqui, ó, eu vou chamar a média de x barra. É muito comum que a gente chame de x barra, embora alguns autores gostem de usar a letra M ou ME. Eu acho muito arriscado, porque tudo aqui começa com a letra M, né? Tanto média, como moda, como mediana. Então eu gosto de usar a x barra, que é média do mesmo jeito. Bom, então, para que eu calcule a média aqui, basta que eu some todo esse pessoal aqui, ó. E essa soma aqui, ela vai dar 635. É claro que isso aqui dividido por 10 é igual a 63,5. Interpretação que a gente faz sobre a média. Se todos esses 10 alunos aqui tivessem tirado a mesma nota, essa nota seria 63,5. Aí você vai falar, poxa, mas tem gente aqui que tirou 45, tem gente que tirou 91. Pois é, mas na hora que a gente faz a média, vai todo mundo para um lugar comum. E o lugar comum, nesse caso, seria 63,5. Bom, vamos falar então do próximo tema, que é mediana. Eu agora vou pegar a mesma amostra lá da tela anterior, os mesmos 10 alunos, e vou pensar agora em termos de mediana. Como é que eu ficaria com isso então? Bom, a mediana é o fator central de uma amostra, uma vez que ela esteja em ordem. Essa ordem pode ser crescente ou decrescente, não tem o menor problema, tá? Por quê? Porque quando você pega pessoas e coloca numa fila em ordem crescente ou em ordem decrescente, quem está no meio, está no meio. Não tem essa de ordem crescente ou decrescente. Então eu vou colocar esses dados aqui em ordem crescente, tá? Um por um. Então vou pegando aí o menor, o próximo, e assim eu vou até que eu tenha os meus dados em ordem crescente. É importante destacar uma coisa, antes de colocar o último, se você olhar com calma agora para essa amostra, você vai ver que nós temos 9 termos. Do jeito que está aqui, nós temos 9 termos. O fator central, obviamente, é este aqui, 59. Tá? Então, quem seria a mediana nesse caso? O 59. Não tem erro, é esse mesmo. Mas nós temos 10 termos. E quando a gente olha para cá agora, não tem mais o termo do meio. Não tem um termo no meio, mas tem 2 termos que são centrais aqui. Como é que a gente acha a mediana nesse caso, então? A mediana será a média aritmética desses 2 caras. Então, 59 mais 61 dividido por 2, tá?
Então a nossa mediana vai ser isso aqui, ó. Vamos escrever 60. Aí está a nossa mediana, tá? Então o termo... Mas você vai falar, poxa, mas não tem 60 dentro da amostra. Realmente. O 60 é como se ele estivesse bem aqui no meio. Realmente não tem 60 na amostra. A interpretação que a gente dá à mediana é a seguinte. Como 60 é um termo central aqui, é como se eu falasse assim, ó, metade do pessoal tirou mais de 60 e a outra metade tirou menos que 60. É comum também falar em 50%. 50% dos alunos tiraram mais de 60 e os outros 50 tiraram menos que 60. Essa é a interpretação que a gente dá para a mediana. Vamos falar do próximo. A moda. Bom, o que é a moda então, né? Em termos de língua, a moda é aquilo que todo mundo faz, aquilo que está acontecendo muito. Em estatística também. Então é o valor da amostra que acontece um número maior de vezes, tá? Então mais vezes, quem aparece mais vezes é a moda. Bom, se você der uma pausa no vídeo e olhar para essa tabela com muita calma, você vai ver que aqui o termo que mais aparece é o 66. Quantas vezes ele aparece? 3 vezes. Então, como nós temos um número aqui que aparece mais do que todo mundo, essa moda é 66. Suponha que você tivesse alguém que também aparecesse 3 vezes. Mais alguma pessoa aqui. Por exemplo, o 65. O 65 aparece 2 vezes. Vamos supor que tivesse mais alguém aqui igual a 65. Aí a moda seria quem? 66 e 65 também. Tá? Aí, professor, nesse caso tem 2 modas? Sim. Aí, nesse caso, a amostra seria bimodal. E se tivesse um monte de gente que aparecesse 3 vezes, ou ainda, se não houvesse nenhuma repetição, aí a amostra não teria moda. E aí a gente vai dizer que ela seria amodal. Então, bimodal é quando existem 2. Amodal é quando não tem nenhuma, tá? Então, 3 modas. Trimodal, não, isso não existe, tá? Aí já vira bagunça. Então, ou tem uma moda, ou tem 2, ou não tem nenhuma. Vamos para alguns exemplos, então, mais práticos. No vídeo anterior, eu utilizei este histograma aqui para a amostra dos alunos lá que fizeram a prova. Bom, eu desenhei à mão esse histograma, repito, se você ainda não viu o vídeo anterior, dá uma passadinha lá e dá uma assistida nesse vídeo. Ele vai aparecer como sugestão no final deste. Como ficaria a média neste caso? Bom, aí você vai falar, poxa, mas eu conheço a amostra, basta que eu some todos os elementos e eu vou ter a média. Exatamente. Mas suponha que você não tivesse a amostra, você só tem o histograma e mais nada. Bom, é claro que aqui o histograma está indo de 30 até 40, de 40 até 50. Se a gente for pensar na metade do caminho aqui, é claro que a metade aqui é 35 e aqui 45 e assim por diante. Esses valores que eu estou escrevendo aqui é o que a gente vai chamar de pontos médios, que é obtido fazendo simplesmente o seguinte. Como é que eu chego no 35? É fácil ver que é 35, né? Entre 30 e 40. Mas vamos supor que não fosse tão fácil. Eu ia pegar os 2 extremos lá do intervalo, somar e dividir por 2. E aí eu obteria esse valor central aqui, chamado de ponto médio. Então, agora, esse ponto médio ele está representando a minha classe. Então, é como se fosse assim, ó, eu tenho 35, nota igual a 35, 4 alunos. Nota igual a 45, 6 alunos. Nota igual a 55, 8 alunos. Então, a minha média ficaria assim. Aqui aparece a forma geral da média nesses casos. Deixa eu explicar melhor para não assustar. X barra, que é a média, vai ser a soma do primeiro até o último, tá? Do ponto médio da classe 1, 2, 3, 4, não sei, vezes a frequência absoluta da classe 1, 2, 3 ou 4.
Em termos mais abertos seria assim, ó, o ponto médio da primeira vezes a frequência da primeira, mais o ponto médio da segunda vezes a frequência da segunda, e assim por diante. Eu somaria tudo isso e dividiria pela quantidade de termos da amostra. Ficaria mais ou menos assim no nosso caso. 35 vezes 4, né? Então aqui meu primeiro ponto médio, 35, e a minha frequência, 35 vezes 4. Depois, 45 vezes 6. E assim por diante até o fim, dividido por 50, que é o total de alunos. Isso aqui vai dar 3.280 dividido por 50, que é igual a 65,6. Portanto, a média seria essa, tá? Da amostra lá dos meus alunos do vídeo anterior, que eu estou usando novamente. Vamos falar do próximo. Bom, a próxima ideia aqui é a ideia de moda. E a moda, pessoal, tá fácil ver, né? Quem é que aconteceu mais vezes? Obviamente essa barra maior de todas aqui. Tá? Então a moda, na verdade, nós não vamos determinar a moda aqui no ensino médio. Nós vamos determinar o que a gente chama de classe modal. A classe modal é a classe onde se encontra a moda. Então o que eu posso dizer então? Que a maioria dos alunos tirou uma nota entre 60 e 70 pontos. Vamos para a mediana. Para a mediana vai dar um pouquinho de trabalho, mas também não é impossível não. Bom, primeiro eu vou precisar dos percentuais aqui do histograma, então eu vou colocá-los aqui agora. Aí estão todos os percentuais, tá? Então, bom, eu preciso, para achar a mediana, saber onde é que está 50% aqui. Então eu vou devagarzinho tentando descobrir onde é que está 50%. Então, 8% da primeira classe, mais 12% da segunda, não dá 50, né? Dá 20. Mais 16 da terceira, ainda não dá os meus 50%. Tá dando 36 na verdade. Bom, se eu somar com os 24 da próxima, aí o que acontece? Na verdade passa, né? Vai dar 60%. É mais do que eu quero, mas já deu para saber que os meus 50% estão aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu já sei que o meu 50% ele está nessa classe, justamente aqui, mais alta, onde está ali de roxo. Aí eu vou achar a mediana fazendo uma coisa que é emprestado da geometria, tá? Então eu sei que a minha mediana está em algum lugar aqui. Eu vou dar uma marcadinha aqui assim, e vou dizer que aqui é a minha mediana. Bom, eu sei que passou 10%, né? Deu 60, passou 10. Então, para o lado de cá, sobrou, nesse pedacinho aqui, ó, 10%. E nesse pedacinho aqui, que é o que me interessa, tem 14%, para dar os 24, né? Então, se você observar com calma agora, no lugar do 24, você vai pensar assim, ó, em mais 14, mais 10. Até aqui dá 50%, que é o que a gente quer. E vou utilizar uma ideia da geometria e um pouquinho de proporção também. Tá? Bom, eu sei que esse retângulo roxo, que está limitado por essa linha vermelha que eu acabei de fazer, ele tem a base de tamanho 60 até chegar a MD. Então, eu posso escrever assim, ó, MD menos 60. Aqui está equivalente a 14%, ou seja, a quanto ele vale? 14%. Isso aqui é diretamente proporcional ao retângulo inteiro, que é de 60 até 70, ou seja, 70 menos 60, dividido pelo todo que é o meu retângulo. O meu retângulo inteiro ele tem uma porcentagem de 24%. Faço as continhas aqui de regra de 3 e aí a gente encontra a nossa mediana. Vou fazer aqui. Ok, então estão aqui feitas as minhas contas, tá? Depois você pode dar uma pausa no vídeo, revisar o que eu fiz. Eu encontrei uma mediana igual a 65,83. Interpretação da mediana. Isso quer dizer que
65,83 é justamente a nota que está no meio do caminho aqui, ou seja, 50% dos alunos tirou mais do que isso, e os outros 50% obviamente tiraram menos. Vamos fazer agora duas questões do Enem para a gente fixar legal esse conteúdo aqui. A primeira é do Enem de 2009. Em uma fazenda com 24 porcas matrizes na segunda gestação, todas de mesma idade e reproduzindo, foram obtidos os seguintes dados com relação ao número de porquinhos nascidos vivos. Então tá aqui os dados das porcas lá que deram à luz, tá? Então eu tenho uma porca que deu à luz a 10, outra que deu a 13. Aí você vai notar que aqui nós só temos 12 valores. Por que não 24? Porque eu só tenho 12, tá? 12 deram à luz aqui. A média ME, ele resolveu chamar a média de ME aqui, tá? Eu chamo de X barra. Você pode chamar do que quiser. E a moda MO dessa distribuição do número de porquinhos por matriz são o seguinte. A média, pessoal. Bom, a média vocês estão enjoados de saber que basta somar todo mundo aí e dividir pelo total de elementos. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou até fazer um pouquinho melhor. Eu vejo que eu tenho 10, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, eu vou fazer 5 vezes 10, tá? Mas o 11 aparece para mim 3 vezes. Então, 3 vezes 11. O 12 aparece para mim também 3 vezes, então 3 vezes 12. E o 13 aparece só uma vez. Eu vou colocar assim, ó, 1 vezes 13, todo mundo dividido por 12. Faz sua pausa aí no vídeo, você vai ver que isso aqui vai ser igual a 132, que dividido por 12 é igual a 11. Então já sei que a média dá 11. E a moda? Bom, a moda é visível, né, pessoal? É o número que apareceu mais vezes. Dá para ver que é o 10. Então, média 11 e moda 10 é o que está na opção A. Vamos para o próximo item. Enem de 2014. Os salários em reais dos funcionários de uma empresa são distribuídos conforme este quadro aqui. Ele quer saber qual é a mediana dos valores dos salários dessa empresa. Bom, observando a tabela, eu vejo que 24 funcionários recebem R$ 622, um recebe R$ 1.244 e assim por diante. Bom, para descobrir a mediana, eu preciso colocar isso aqui em ordem crescente e descobrir quem é que está no meio. Os salários já estão em ordem crescente, mas quem está no meio? Ainda não sei. Eu preciso primeiro saber quantos funcionários a empresa tem. Então eu tenho 24, que mais 1 dá 25, mais 20 dá 45, mais 3 dá 48. Eu sei que eu tenho 48 funcionários. Metade de 48 é 24. É um número par, não é? Então como é que eu vou achar a mediana nesse caso? A mediana vai ser justamente a soma do 24º mais o próximo 25º termo, dividido por 2. Quem é o 24º termo? Eu sei que o 24º termo aqui é igual a 622. E o 25º termo já é o próximo, né? É 1244, tá? Isso dividido por 2. Essa soma dividida por 2 é igual a 933, portanto, opção B. Então, note mais uma vez, tá? Eu precisei descobrir, eu já sei que são 48 funcionários. A mediana vai ser o salário do 24º mais o salário do 25º funcionário. O 24º eu vejo claramente aqui, e o 25º é o próximo, tá bom? Se fosse pedido também, a gente teria como calcular a média. E a média, que eu acostumei agora por causa da tela anterior, mas x barra, né? A média seria calculada assim, ó, que é igual a R$ 2.021,08 aí aproximadamente, tá? Então, se todo mundo ganhasse o mesmo salário, se essa empresa fosse um pouquinho igualitária, né? Todo mundo ia ganhar R$ 2.021,08. E a moda também é visual. A moda é a que mais acontece. Como tem mais gente ganhando R$ 622, então a
A moda está aqui, ó, os 24 que recebe 622, portanto, R$622. Então temos aqui a mediana, como foi pedido na questão, já marquei, a média e a moda. Ainda não é inscrito no canal? Faça sua inscrição, deixe seu comentário, seu like. Aguardo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.